Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você estará assistindo esse vídeo, mas existe uma pergunta que não quer calar. A Bíblia, como ela se comporta diante das pessoas imaginarem que a pena de morte resolverá muitos problemas para a sociedade comum? Ela autoriza? Ela desautoriza? O que na realidade ela fala? Este é um tema atual, visto pela maioria da população ou por uma grande parte dela como algo que iria solucionar o problema do aumento da criminalidade em nossa sociedade brasileira. Mas será que essa pena capital resolveria mesmo a situação desta alta criminalidade na atualidade? É verdade que os telejornais atuais nos têm mostrado algumas cenas de criminalidade que nos causam uma certa perplexidade. Mas será que a pena capital é a solução para essa alta criminalidade ser reduzida em níveis drásticos? Será que essa pena capital ela é a solução para reduzir a alta da criminalidade no Brasil? É certo que o texto bíblico no Antigo Testamento autorizam que as autoridades ali instituídas utilizem desta pena para fazer a chamada justiça social, entendida por aquela sociedade como algo necessário. Para isso, nós vamos deixar aqui alguns textos para que vocês leiam, pesquisem e tentem se posicionar a respeito, tenham a sua própria convicção, a sua própria posição, ok? Há que se observar que o Antigo Testamento, ao meu ver, narra a história da formação de um povo e da sua experiência com o seu Deus. Ou seja, é uma história particular, é uma experiência particular, ok? Naquela sociedade surgiu a concepção de que a pena capital deveria ser aplicada, e assim ela foi. Será que a pena capital hoje resolveria os nossos problemas? Será que nós já não estamos vivendo num momento mais evoluído, em que precisaremos usar de alguns outros sentidos para poder reconhecer qual a pena adequada para a nossa atualidade? Sabe por quê? Porque não existia somente a pena de morte naquele momento. Situações que nos trazem hoje um total sentimento de que essas coisas não deveriam jamais ter acontecido. Vocês querem ver? Eu estou falando a respeito da discriminação das mulheres, eu estou falando a respeito da discriminação dos deficientes físicos, ou hoje como são chamados, portadores de necessidades especiais. Eu estou falando dos leprosos daquela época, que eram jogados para fora da cidade, para viverem num local onde só existissem leprosos. Hoje, é assim que é feito? É assim que você entende que deveria ter sido feito? É assim que você entende que deveria ser tratada a situação? Será? Eu não vou me alongar nestas especificações a respeito das mulheres, a respeito dos leprosos, a respeito dos portadores de necessidades especiais, para que o vídeo não se estenda muito. Mas, por favor, como é a intenção da comunidade cristã libertar, pesquise, veja do que é que eu estou falando, se familiarize com o assunto, para que você possa, em qualquer roda de conversas, participar sobre esse tema, participar sobre esse assunto. Mas como eu falei do Antigo Testamento, e a Bíblia não é composta somente do Antigo Testamento, é necessário também que eu fale do Novo Testamento. Existe um texto especial em o Novo Testamento que diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por Deus, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer as autoridades?
faze o bem e terás o louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Esse texto é do famoso apóstolo Paulo, idolatrado por alguns, me perdoem dizer assim, inclusive no meio cristão, no meio evangélico, no meio protestante, assim como você queira se colocar. Segundo essa tradução, Paulo acredita ou tenta passar para as pessoas que toda a autoridade é instituída por Deus. E eu lhe pergunto, raciocine um pouco mais. É assim mesmo? Toda a autoridade é instituída por Deus? Toda a autoridade é instituída por Deus? Se você faz o bem, você não deve temer a autoridade? Eu estou lhe perguntando. Paulo continua ainda dizendo que a autoridade é ministro de Deus. É assim mesmo? É assim que você vê hoje? Pois bem, será que não houve uma certa evolução no modo de pensar e no modo de agir em relação às pessoas daquela época conosco, em nossa atualidade? Será que não houve? Ou será que foi necessária essa evolução? Se houve. Agora, uma parte que nos chama a atenção é quando Paulo diz que a autoridade está armada com uma espada, está com uma espada pronto para se fazer cumprir a lei. Será que com isso ela está dizendo que ele é a favor da pena de morte? Será que não existe uma outra forma de nós entendermos esse texto? Será que uma outra forma não seria a de dizer que essa espada seria a autoridade que ele tem para punir, para castigar aquele que infringe a norma, aquele que infringe a lei? Será que esse castigo só seria a morte? Não teria um outro castigo? Se você for analisar, sem sequer se aprofundar, mas apenas ler o texto bíblico, esse texto que é defendido por muitos, mas que infelizmente pouquíssimos se atêm a lê-lo, se atém a procurar estudá-lo um pouco mais, você verá, existe sim outros métodos de disciplina, assim como hoje, ou na sua igreja, pelo menos na minha era assim, há 30 anos atrás, se aparecesse uma jovem sem ser casada, mas já estivesse grávida, imediatamente ela seria excluída do rol de membros. E hoje é assim? Evoluímos? As pessoas não param para pensar primeiro, para agir depois, e ver as consequências que trarão essa exclusão? Essa exclusão não pode figurar como uma pena de morte, porque à época eu lembro que muitas pessoas foram mortas espiritualmente, assassinadas, com a exclusão do rol de membros de uma igreja. Você sabe de alguma situação semelhante a essa? Se você é filho de crente, pergunte para seu pai, pergunte para seu avô, se você ainda estiver vivo, pergunte para seu tio, que ele vai lhe dar alguns exemplos. E se você continua ainda com a mentalidade de que as autoridades são instituídas por Deus, são ministros de Deus para o nosso bem, eu lhe pergunto, se é assim, se Paulo cria assim, por que ele fugia das autoridades? Porque no momento da perseguição ele não se deixou ser preso, já que as autoridades são instituídas por Deus, são ministros ou ministras de Deus para o seu bem, para o nosso bem. Vamos raciocinar, vamos procurar entender o que está escrito no texto. Vamos ler, não vamos deixar que leiam por nós. E ainda existe um exemplo clássico no texto, em o Novo Testamento, em que Jesus, num determinado momento, fala para Pedro assim, no momento que ele iria ser preso: guarda a sua espada,
porque ele já havia ferido a um soldado e lhe havia cortado a orelha. E Jesus dizia: porque quem vive pela espada morrerá. Mas isso está falando de pena de morte? Será que esse texto não está falando para que você entenda que quem vive pela espada, a maior probabilidade é de que ele morra pela espada? Vou falar de um exemplo hoje que tem sido corriqueiro em nossa sociedade: os policiais sendo mortos. A maior probabilidade é que eles morram por armas de fogo. Por quê? Porque eles trabalham com isso, eles vivem se defendendo e defendendo a sociedade com essas armas, e quem querem feri-lo o vão fazer com armas do mesmo tipo das que eles usam. E olha que não é isso que nós vemos hoje. São armas super poderosas contra uma polícia desarmada, uma polícia sucateada. Como a intenção é fazer com que vocês pensem, é fazer com que vocês leiam, estudem, qualquer dúvida, podem me procurar. Vocês têm aí o campo de comentários para vocês fazerem perguntas se quiserem, entenderam? Se não, eu até posso disponibilizar um e-mail para que vocês mandem para mim essas perguntas e eu as responda, ok? Mas pensem pelo amor do nosso Senhor Jesus, pensem, tá bom? Um abraço a todos e fiquem com Jeová.